Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando de Agora vai falar sobre hipnose. Você acredita em hipnose? Nós estamos aqui com o Carlos, ele que vai se formar em psicologia logo mais 40 dias aí. Se Deus quiser. E há mais de 7 anos estuda hipnose, né? E a pergunta aqui para ele, além de dar bem-vindo, é saber como que a hipnose entrou na sua vida. Bem, uma história na verdade, uma história que mudou minha vida, né? Às vezes a gente tem que agradecer as coisas ruins que acontecem com a gente. Que eu estava desempregado, né? Eu estava com a saúde mental toda detonada e simplesmente vendo vídeo no YouTube, sabe? Vídeos aleatórios no YouTube, até que eu caí num vídeo do Fábio Puentes, Bem Dormido, conhece? Aquele bem dormido, lá fazendo hipnose, sei lá, no Ratinho. E eu pensei comigo mesmo, cara, será que isso daí é verdade? Não é possível. O que ele fala no ouvidinho dessas pessoas que isso acontece? Deve falar, te dou duzentão lá no final, faz aí o que eu falo. Não é possível. E aí eu sou uma pessoa muito crítica, né? Eu quero saber se é verdade ou não, eu vou atrás das coisas. E aí eu peguei e caí num canal de um cara que ensina a fazer hipnose no YouTube. Alberto Delislo, inclusive um cara que eu considero o meu mentor, super inteligente. Eis que vi lá uns 2 vídeos dele. E aí eu fui na casa dos meus amigos. E aí eu, rei da mentira, né? Cheguei lá, não, que eu tava fazendo um curso de hipnose faz 6 meses e tal, pra ganhar autoridade, sabe? Se eu falar 2 vídeos no YouTube, não ia funcionar. Eu falei, não, faz 6 meses que eu tô fazendo curso de hipnose aí, não queria contar pra ninguém, mas agora eu posso contar porque eu já tô preparado. Aí os caras, que isso e tal. E aí eu fui fazer a sugestão daquelas mãos coladas. Eram 5 amigos. Eram 5 amigos, né? Os 5 fizeram, mãos coladas. E aí, quando eu fiz, 2 colaram as mãos e não soltava de jeito nenhum. Eu falei, cara... Aí, tipo assim, o meu semblante lá, isso aí, tá vendo? A hipnose funciona, é o poder da mente de vocês. Por dentro eu tava, meu Deus do céu, funcionou. E naquele dia mesmo, eu zerei os vídeos do Alberto Delislo. E depois disso, fui fazendo hipnose, depois comecei a conhecer a hipnose clínica e comecei a ficar curioso de como realmente funciona a mente humana, porque se você vê no Google, tem um monte de jeito que funciona a mente. E eu falei, vou cursar psicologia, né? E eu fiquei mais confuso ainda, mas tá tudo bem, um pouco mais de conhecimento. Como a gente estava fazendo aqui antes, né? Fazendo os testes entre 5... Você já teve 5 amigos direto ali no professor escolher, e eles estavam ali... céticos, provavelmente, prontos para desmascarar você, vamos dizer assim. Né? E como você disse, é necessário uma pessoa que esteja propícia mais profundamente a ser hipnotizada, né? Que a gente estava com 4 pessoas, eu acho. Com 4 pessoas acabaram... foram as 4, né? Sim, 4 pessoas, 2 colaram a mão. Você chegou a colar, eu colei a mão. Colou um pouco a mão, aproximou a mão também, né? Tudo depende da expectativa. Tem alguns fatores que interferem, né? Na hipnose. Até hoje a gente não sabe direito o que faz uma pessoa ser altamente hipnotizável e uma pessoa menos hipnotizável. Entende? A gente sabe aí que tem uma média de 20% que é muito hipnotizável, quer dizer que aquelas pessoas que chegam conseguem aceitar sugestões de alucinação visual. Então, quer dizer, o hipnotismo, a pessoa fala Justin Bieber está na sua frente, ela realmente vê o Justin Bieber na frente. E isso é comprovado por estudos com ressonância magnética, que realmente tem uma circuitaria que é acionada durante a hipnose. Então, o fenômeno da hipnose, né, ela já é cientificamente comprovado, que aquele estado, né, ele realmente existe. Para dor, inclusive, você vê lá parto com dor e etc. Né? Só que isso também depende muito do estado de humor da pessoa naquele momento. Então, não interessa o quão bom hipnólogo que eu faça, se a pessoa não quiser ser hipnotizada, se ela tiver com medo, com algum receio, ela não vai ser hipnotizada, é impossível. Porque a mente dela, ela não consegue relaxar o suficiente, entende? Para aceitar sugestões. Porque, na verdade, a hipnose, você diminui as suas funções executivas. Que são as funções executivas? Ela fica no nosso lobo frontal, né, que é justamente aquilo que faz a gente pensar se a gente vai ou não vai, faz a gente colocar na balança aquilo, né, se vai valer a pena ou não, e etc. Funções executivas. Eu preciso de um rebaixamento dessas funções executivas. E quando a pessoa está aflita, o pensamento dela não para.
pô, mas e se eu contar algum segredo? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E é por isso que é muito importante na hipnose eu fazer o pré-talk, onde explico realmente o que é a hipnose, tiro os mitos, os perigos de controle da mente, etc, né? Costumo muito dizer assim nas palestras que eu faço, pô, se eu pudesse controlar a mente de vocês acham que eu estava aqui? Né? Sinceramente, né? Se eu pudesse controlar a mente de alguém, etc, eu estava, sei lá, na Suíça. Então, a questão da sugestão, por exemplo, a pessoa que tem bem imaginativa, tem uma imaginação muito boa, algumas fases acontecem, né? Que eu acredito que foi o que aconteceu comigo, minha imaginação é muito boa. O que eu penso, eu imagino. O que eu leio, eu imagino. Tanto é que eu tenho dificuldade, às vezes, de entender se eu assisti ou se eu li aquilo. Legal. Se foi um filme ou se foi um livro. Você tem meio que... Quando você lê o livro também, você meio que entra no livro, Sim. não vê o tempo passar e etc. Isso eles podem ser considerados um estado de transe, né? Como eu falei, o transe, ele é normal no nosso dia a dia. Entende? É o modo automático que a gente, né, rebaixa mais as nossas funções executivas. Sim. E funciona no modo automático. Então, por exemplo, você veio de carro, você veio de Uber, como é que você veio para aqui? Você veio de Uber. Quanto tempo de Uber da sua casa até aqui? É que eu não vim direto de casa, mas são cerca de 20 minutos. 20 minutos? Beleza. Você demorou 20 minutos para chegar aqui. Né? Quanto tempo você lembra do seu Uber? Você ficou 20 minutos lá. Se você for tentar evocar, quanto tempo você lembra? Pouca coisa. Ainda mais se você está conversando, né? Exatamente. Tanto é que o segundo Uber que eu peguei para chegar aqui, ele errou o caminho. Eu falei, não, era aqui. Eu falei, me distraí conversando com você. Exatamente. Se a gente for pensar, né, quem está assistindo, quando você foi para o seu trabalho, foi para a sua faculdade, etc., até mesmo sozinho, se demora 10 minutos, quanto tempo você lembra? Sim. 1, 2 no máximo? E onde você estava todo o resto do tempo? Entende? Então é um estado alterado de consciência natural, porém na hipnose ele é induzido. Eu não gosto muito de dirigir, porque eu acho que eu perco muito tempo. Eu podia estar escrevendo, tirando foto. Caraca, hiperprodutividade. Fazendo outra coisa. E dirigindo eu não tenho esse tempo. É verdade. Daí quando eu estou pedalando, por exemplo, que eu pedalo, eu tento fazer o mais rápido possível o percurso para eu perder menos tempo. Mas eu aproveito todo o caminho e tal, mais nesse sentido. Porque você tem que estar hiper atento dentro, principalmente de bicicleta, que qualquer coisa é você e o chão. Sim. Então, eu já não escuto música por causa disso. A única vantagem que eu sempre via para dirigir era a música, porque eu podia ouvindo música. Legal. Sem me distrair completamente, porque de bicicleta você com música é só fone de ouvido. Aí você não escuta mais nada. E não tem como, né? Você pedala também, faz bastante, todo dia? Você é daquela galera que toda hora tá na Afonso Pena lá pedalando? Não, na Afonso Pena é pra, vamos dizer, pra burguesia ali, né? Porque eu venho pela periferia, eu venho trabalhando, eu venho para trabalhar e volto do serviço. São 12, são entendi. 20 e poucos quilômetros por dia. Não, nem sempre dá, por causa do tempo, do clima. Mas normalmente sim, são 120 por semana. Que legal, cara. Exercício físico é essencial para a saúde mental. E a minha questão era essa, concentração, porque o carro exige que você esteja concentrado o tempo todo. E eu penso, essa meia hora que eu tô aqui, eu podia estar lendo um livro, podia estar fazendo outra coisa, adiantando outra coisa. E eu gostava de pegar ônibus por causa disso. Entendi, porque que você podia ir fazendo algum tipo de... Não era minha preocupação chegar intacto, era a preocupação do motorista. Legal, legal. E você se considera uma pessoa que se cobre demais? Não. Não? Então tá ótimo, cara. Então é realmente mesmo uma eu coloco a meta, programada. Se não deu, mesmo. tudo bem. Mas a minha meta, por exemplo, é 50 páginas por dia, que rapidamente dá para fazer isso. Mas se não deu, tudo bem. Eu fiz alguma outra coisa que foi produtiva da mesma forma. Pô, caramba, que legal, cara. É uma ótima forma de pensar, um ótimo mindset, né? Ainda mais se você não consegue se cobrar tanto. Não adianta, né? Você se cobrar, você vai criando a disciplina. Se você se cobrar, você só vai te colocando para baixo. Falar, eu não consegui. Exatamente. Aí você vai ficando triste que você não conseguiu e daqui a pouco você não está fazendo mais. Muitas pessoas que elas se cobram demais, né? Elas puxam disso de uma ilusão, né? De pessoas controle. Que elas veem e elas interpretam que aquela pessoa é perfeita. E ela imagina, cara, tem que ser perfeito, tem que ser... Eu tava vendo lá a rotina do Elon Musk, sabe? Dorme 6 horas por dia, trabalha não sei quantas horas por dia, só tem um fim de semana e tal, e a pessoa vê aquilo lá no YouTube,
quero ser assim amanhã. Aí ela se cobre demais, ela se frustra e acaba entrando num ciclo, né? E tem outra coisa, né? Ele tem a meta dele. A meta dele é fazer a humanidade chegar em Marte. Ele já fez os satélites, então ele sabe qual que é o período, o que ele precisa. Provavelmente ele fez os cálculos dele, falou, bom, eu preciso de tanto tempo, será que eu consigo me indispor de certas coisas, me dispor para tal, o que eu preciso eliminar da minha vida para conseguir chegar lá. Estou disposto a isso? Estou. Então, foi o que ele fez. Aí a pessoa que está ali tem que pensar nisso. A pessoa vê lá a Grazié, a mulher do Belo, esqueci o nome dela, Graciane Barbosa. Não, eu quero ter aquele corpo. Quantos anos que ela faz aquilo? Fora que, como ela tem uma estabilidade, ela tem o acompanhamento de todo mundo. É personal, é nutricionista, é fisioterapeuta, é a galerinha, é psicólogo, tudo com ela, para ela conseguir atingir aquela meta dela. Agora a pessoa quer em uma semana, em uma semana ser igual o Elon Musk, e outra também, né? Nas redes sociais, hoje em dia, as pessoas mostram o que elas querem que você veja, não necessariamente como elas são de verdade. Isso. Né? E essa explosão de rede social, de influencer e etc., tem feito muitas pessoas elas colocarem uma meta que elas acreditam ser real, mas que às vezes não são reais. Faz a gente esquecer que errar é algo natural do ser humano, você ter preguiça é algo natural do ser humano, você ter um dia ruim é natural do ser humano, e aí elas imaginam que essas pessoas que elas acompanham nunca têm um dia ruim, nunca ficam bravas, nunca fracassam, e elas tudo certo para elas. Dá tudo certo para elas, e quando elas falham, elas ficam mais frustradas por não conseguir ser como elas idealizaram que elas deveriam ser, né? E daí a gente cria essa sociedade da depressão e da ansiedade, né? Ainda mais depois dessa pandemia, né, maluca que a gente passou. Que aumentou muito, as duas coisas aumentaram muito, porque a pessoa foi obrigada, principalmente entre casais, né? Eu sempre lembro aqui, quando a gente está falando de algo da área da saúde mental, que foram obrigados a conviver, que pelo tempo, né, que o tempo é o nosso dinheiro, hoje é o tempo, né? O tempo de convivência era muito curto, era trabalho, casa, comida, sono, trabalho, casa, comida, e então você fica muito pouco tempo em casa e mais tempo trabalhando. E às vezes até quando você está em casa, você está no celular, você está distraído, você não está com aquela atenção total. Aí numa pandemia, o que você tem? Você está ali preso na família, no isolamento, é o que você tem. Exatamente. Então aí é a prova de fogo, né? A prova de fogo. E a outra coisa também, a quebra na rotina, né? A quebra da rotina, ela meio que dá um bug no seu cérebro. Entende? Porque o seu cérebro ele é acostumado com as coisas que você faz, com os seus hábitos. Do nada você para e ele começa a pensar, cara, o que está acontecendo? E ainda mais com um monte de notícia ruim aparecendo na TV, só faz você pensar, caramba. E agora, né? E agora, e etc. E você fica pensando em problemas futuros e etc. Não vou resolver, cara. E aí já era. Quando você vê, tá todo cagado. Eu mesmo tive um problema muito sério com depressão na pandemia. Sabe? Mas muito sério mesmo. E você conseguiu sair disso com terapia e com o que mais? Com terapia, com psiquiatra, para mim, hoje no mundo atual, você não é adulto até ir no psiquiatra. Tô brincando. São dois fatores para você ver que você está adulto. Você está indo no psiquiatra e você quer ter uma air fryer. Entendeu? São duas coisas. Se você tem esses dois fatores, você é uma pessoa adulta. Brincando, tá, gente? Tô brincando. Mas psiquiatra é extremamente necessário se você precisar. E ainda tem um mito, né? A gente estava falando no podcast, no episódio anterior de hoje, sobre nutrição e esporte, como que as pessoas ainda têm preconceito com o psicólogo, né? Ainda vem aquela ideia que você, eu não tenho problema nenhum, não sou louco. E é justamente ao contrário, né? A depressão tanto é uma doença que precisa do psiquiatra para encontrar a medicação correta para equilibrar novamente o cérebro, né? Exatamente. Aquela química que se desestabilizou, não é isso? Exatamente. E pessoas também que elas têm preconceito com psiquiatra. Porque muitas vezes elas vão no psiquiatra e falam assim, não, mas eu fui no psiquiatra, tomei remédio e passei mal e não resolveu e psiquiatra não serve para nada. Entende? Porque, na verdade, como é que é o tratamento psiquiátrico, né? Porque problemas de saúde mental a gente não tem exames para comprovar que é aquilo, esse é o diagnóstico 100% correto, né? Então, se uma pessoa chega triste na clínica psiquiátrica, por exemplo, com problemas visíveis de depressão, geralmente, hoje, o medicamento mais indicado é antidepressivo, né? Que a gente tem dois tipos, né? A gente tem o tricíclico e o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, hoje, que é o mais indicado.
Né? E só dos inibidores seletivos a gente tem uns 8. Cada um com quase o mesmo efeito teoricamente, mas cada um dá um efeito colateral diferente, vai agir diferente no seu organismo. O médico vai te passar esse medicamento, ele vai te dar um retorno daqui 20 dias, para ver como você está agindo com esse medicamento. Então ele avisa sobre os efeitos colaterais e tal, só que aí a pessoa tem perda de efeito colateral tal, e fala, não funcionou. Parei. Mas, na verdade, o certo é você dizer para o seu médico como você sente, para ele ver se ele vai trocar de medicamento ou não, e etc. Aumentar a dosagem, vai diminuir, né? Aumentar ou diminuir a dosagem. E também fazer sempre terapia acompanhada. Porque não adianta você regular o seu sistema límbico, a sua neuroquímica, se você não aprendeu como você deve se comportar, com os comportamentos da depressão. Porque a depressão ela gera um tipo de comportamento. A ansiedade ela gera um tipo de comportamento. O seu repertório comportamental, quando você está depressivo, quando você está ansioso, ele muda. Você começa a pensar de uma outra forma. Tanto não sei, você já teve algum tipo de ansiedade? Já foi uma pessoa muito... Você parece muito tranquilo. Dá até uma energia boa que está perto de você. Na verdade, eu sou muito ansioso. A maioria dos psicólogos, né? Que pelo menos Na clínica lá onde eu trabalho, a única que não é louca é a secretária que não é psicóloga. Entendeu? Mas tô brincando, gente. É brincadeira. Mas assim, é porque são condições, né, biológicas também. A ansiedade também ela tem muita questão biológica também. E é uma pressão muito grande para o psicólogo também. Ajudar a descobrir e orientar o tratamento do outro, né? Então é um peso também para ele que causa ansiedade. Ou ajuda a... Depende, né? eu sou ansioso desde já que... é, né? Isso, já eu foi. sou ansioso porque... O que é a ansiedade, né? A ansiedade é... A gente tem uns 7 tipos de ansiedade. Fobia social, ansiedade generalizada, fobia específica e etc. Todas elas, o que iguala elas é que elas ativam um sentimento de luta e fuga, medo, tremor e etc. E esse instinto de luta e fuga ele é ativado por algo que a gente chama de amígdala. Não da garganta, fica no cérebro, a amígdala do cérebro, né? Esse aqui é meio que é o botão de luta e fuga. Então, por exemplo, se um sujeito ele nasce com a genética já de ativar mais facilmente essa amígdala, ele tem mais facilidade, predisponibilidade de desenvolver ansiedade. Entende? Porém, hoje eu ainda tenho ansiedade, porém eu sei como controlar ela. Através de técnicas cognitivas e etc. Né? E causar remissão dela, controlar os pensamentos e sentimentos, que é o objetivo da psicoterapia. A psicoterapia ela não vai te fazer uma pessoa não ansiosa, mas quando você tiver ansiedade, você vai saber como controlar ela, como você pode lidar com ela e ter uma vida bem melhor com ela. Qual é o comportamento melhor para você conseguir focar no seu presente, né? Exatamente, focar no seu presente e começar a interpretar o mundo com base na realidade. Porque a ansiedade ela gera muitos tipos de interpretação da realidade que são muito distorcidos. Às vezes, um perigo que seria 2, a pessoa ansiosa vê como 10. E ela vê isso porque ela gera pensamentos automáticos por conta dessa ansiedade, e esses pensamentos não fazem sentido, e aí outros pensamentos puxam mais pensamentos, e aí quando ela vê, ela está toda cagada e aparece na terapia. Entende? Então, por exemplo... um medo muito comum, né? Falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público. Medo do julgamento, né? Isso, medo do julgamento. Então, quando vem uma pessoa com medo de falar em público na clínica, né? Eu falo assim, que pensamento que vem quando você imagina que você tem que falar em público amanhã? Eu não vou conseguir falar, eu vou gaguejar. Mas você vai gaguejar por quê? Porque vai estar todo mundo me olhando. E todo mundo te olhando, o que isso quer dizer? Todo mundo vai falar que todo mundo vai ver que eu não falo bem em público, todo mundo vai tirar sarro de mim, e etc. Fala assim, olha, você já viu alguém fazer uma apresentação ruim no seu curso e tal? Já. O que você pensou dela? Nada. Entende? Por que você acha que as outras pessoas vão pensar algo de você? Sabe? Sendo que você está numa faculdade, etc. Então, por exemplo, aquele medo que era 10, caramba, vai todo mundo me caçoar, todo mundo vai falar mal de mim e etc. Às vezes uma idealização também. Se eu for falar em público, eu tenho que falar super bem, senão não sou nada. É o pensamento 880. Tudo isso a gente busca controlar esse pensamento. Então, se a pessoa vai com um pensamento de
Se eu fizer uma apresentação ruim, tá tudo bem, eu estou aprendendo, etc. Eu vou errando que se aprende, eu faço uma apresentação, depois eu vejo que eu tenho que melhorar e vou me desenvolvendo. Então você gera outros tipos de pensamentos automáticos para você não controlar a ansiedade, porque você não tem um controle sobre ela, mas saber lidar, né? Você tem a influência. É a mesma coisa que o seu batimento cardíaco. Se eu chegar a você, Rafael, aumenta o seu batimento cardíaco. Você não consegue. Agora você fala assim, dá 3 voltas na quadra no pique aqui, o seu coração vai acelerar. Então você não tem o controle, porém você tem a influência. Você sabe como fazer. Isso. As nossas emoções é a mesma coisa. A gente não tem um controle, mas a gente tem influência. E a influência que a gente tem sobre as nossas emoções é a forma que a gente pensa, a forma que a gente interpreta o mundo. E você está falando de ansiedade. O ansioso, é mais difícil ele ser hipnotizado porque ele tem esse fluxo de pensamento, ou você tem que acalmar ele antes de partir para essa questão? Na verdade, o ansioso ele tem muito mais facilidade de ser hipnotizado. Por causa da falta de foco. Isso. Na verdade, o ansioso ele consegue ser hipnotizado porque eu li isso num livro chamado Hypnotherapy Cognitive Behavior, do Hassan Aladdin. Hassan Aladdin, ele afirma que 80%... Hassan Aladdin, ele foi um indiano que estuda na Inglaterra, como todo psicólogo, eu não sei porquê. Você procura artigo de psicólogo da Inglaterra, é sempre um indiano. Não sei como, e ele foi o que introduziu a hipnose dentro da terapia cognitiva comportamental. E lá ele afirma que o ansioso ele tem uma facilidade maior de aceitar sugestões. E é por isso que meio que ele é ansioso. Porque ele aceita a sugestão, ele interpreta o mundo e ele aceita fácil a forma que ele está interpretando aquele mundo. Entende? Então, geralmente, todo ansioso ele é facilmente hipnotizado. Se ele se sentir seguro dentro da clínica, pelo menos... Por exemplo, não tem como hipnotizar um ansioso se ele tem uma fobia social na frente de todo mundo. Não vai nem a pau. Agora, dentro da clínica, onde se sente seguro e etc., eu percebo que a pessoa ansiosa ela tem mais facilidade para entrar no estado hipnótico. E, Carlos, a gente falou um pouco de mitos, né? Quais são os maiores mitos da hipnose? Cara, controle da mente. Por causa de filme, série, etc. Tem até um que eu gosto bastante, aquele de mágica, cara. Eu sei qual que é. Tem 2, né? Tem 2. Tem 2, você cara. Você lembra o nome aí, Bruno? Nossa, eu odeio quando me foge a palavra. Vai dar um Google ali pra gente. Dá um Google lá. É um filme que aquela galera faz mágica ao vivo. São 2. Tem uma sequência. É muito bom aquele filme. E aí, nesse filme tem um cara lá que faz hipnose. E a primeira cena que ele aparece, ele está lá num restaurante fazendo a apresentação dele, ele está hipnotizando a mulher dele. A mulher de um cara lá. Hipnotiza a mulher do cara, tal, durma. Aí ele, através de uma técnica de mentalismo, ele descobre que o cara trai a mulher. E aí a mulher está lá em transe. Ele fala assim, é o seguinte, você vai me dar tantos mil aí, que aí ela não vai saber nada. Entende? Que eu apago a memória dela. E aí o cara vai lá e dá. E aí todo mundo olha isso e fala, caraca, hipnose é isso e tal. As pessoas acham que é algo místico. Onde você aprendeu hipnose? As pessoas acham que eu vou lá, sei lá, para Tailândia procurar um templo secreto e lá eu vou aprender hipnose. Na verdade não, é simplesmente uma técnica cognitiva na qual você aceita sugestões que você mesmo quer. Entende? Então, na verdade, não tem poder nenhum e tal. Mas as pessoas ainda veem como algo de manipulação e etc. Acho que esse é o maior mito. O medo de contar segredo. É o que falaram muito pra mim na hora que eu chamei a galera pra fazer o pré-teste, né? Pra ver se elas eram... Olha aí. É esse filme? Esse mesmo. É esse mesmo. Como é que chama o filme? Não apareceu o nome. Não apareceu o nome do filme. Deixa eu até fazer uma respiração aqui, porque minha ansiedade está batendo, porque eu não lembrei o nome do filme. Eu não lembro, estou sem o celular aqui. Pesquisa no seu Depois Mas, enfim, depois eu vejo. Quase todo mundo já viu esse filme, passou até na rede aberta e mostra muito isso. Mas a questão dele é que ele mistura com mágica e com manipulação, né? Mistura várias técnicas diferentes de apresentações, né? Também, porque... E tem um ilusionista... Sim, o Fábio Puentes mesmo, Bem Dormido, ele mistura técnicas de mentalismo com hipnose. E o que é mentalismo? Aquele negócio de você olhar para a pessoa, ler a pessoa e descobrir o nome dela. Aquilo lá tudo é truque. Tudo é truque. Entende? De você descobrir o que a pessoa está desenhando e etc. Porém,
o que acontece dentro da hipnose, a sugestão a pessoa esquecer o nome, a pessoa colar a mão, a pessoa ter alucinações, a pessoa... Todo tipo também é real. Então ele mistura uma realidade com ilusionismo. E aí cria na cabeça do senso comum aquele cara tem algum tipo de poder, ou aquele cara tem alguma coisa e etc. Mas eu acho legal, cara. Eu acho legal pra caramba. Show de hipnose, show de ilusionismo e etc, sabe? E na época, hoje, quando você vê algum hipnólogo fazendo uma apresentação na televisão e tal, ele explica mesmo a hipnose, como ela funciona. Sabe? E isso é bem legal. É né? isso que você falou lá no começo, né? Truque de mestre. Truque de mestre. O Bruno salvando a gente. O 2 também é que... Acho que o 2 que o pessoal fica mais confuso é que eles descem o cano e estão em outro Nossa, país. no 2 ele pega um cara assim, ele chega no cara e só dá assim, ó, durma, o cara pá, apaga assim. A galera fala, caraca, não sei. E é no 2, né? Que eles estão nos Estados Unidos, de repente eles estão em Xangai, né? Estão na China. Nossa, esse filme é demais, cara. Eu adorei esse filme, de verdade. São muito bons os filmes. E o Ilusionista também é muito bom, que é com 2 grandes atores, né? O que é o Wolverine, né? O Ilusionista é aquele lá que ele é apaixonado por uma mulher. E tá... Nossa, eu não lembro direito dele, mas eu lembro que eu gostei muito quando assisti. Bom. O ator é muito bom, né? Foi o que me levou a assistir o filme. Os dois são, né? Tanto o protagonista quanto o antagonista. Sim. E é o filme todo, eles procurando os maiores truques, se superando e pra conquistar a mulher no final das contas. Nossa, Né? Cara, eu adoro esses filmes de mágica, assim, cara. Ele é muito da hora. E também, né, muita gente, dentro da psicologia, também tem algumas pessoas que têm um certo preconceito com a hipnose. Por conta de Freud. Né? Freud, ele foi... Hoje, o Freud é o pai da psicologia, basicamente, que criou a psicanálise. Né? E Freud, ele começou usando a hipnose. E dava até um certo resultado. Porém, Freud ele abandonou a hipnose e trocou pela associação livre. Né? E aí entrou na cabeça do senso comum que a hipnose não presta porque Freud abandonou. Né? Mas tem relatos do Freud dele falando que a hipnose não funcionava porque ele não era um bom hipnotista. Segundo Freud achava dele mesmo. Né? Por conta da voz dele, que ele era fumante também, e etc. Então Freud ele falou que não era um bom hipnotista e trocou para a associação livre. Hoje, né, a gente vê que as técnicas de Freud só funcionavam com pessoas que entravam numa hipnose muito profunda. Então não quer dizer que Freud era uma mal hipnotista, uma fraude, né? Nem nada disso, mas pelo simples fato disso, né? E hoje a hipnose ela pode ser uma ferramenta para várias outras coisas, controle de dor, então um fisioterapeuta pode usar, um psicólogo em qualquer abordagem pode usar, entende? Mas aí no senso comum, como dentro de uma faculdade de psicologia dificilmente a gente vai ouvir falar sobre hipnose, então gera também esse pensamento, senso comum, mas não presta, Freud abandonou, né? É o argumento. Olha, eu não busco argumentar muito não, assim, eles falam Freud abandonou, eu conto, né, sobre isso, que a hipnose é uma ferramenta e etc, né? Mas é porque também há uma mistura muito grande também. Então, há as pessoas que vendem a hipnose como um milagre também, entende? Fazer você parar de fumar. Isso, vou fazer você parar de fumar em 3 sessões, cura da depressão com uma sessão só e tal. Cara, como é que não ganhou o Nobel ainda de saúde? Sei lá. Parar a depressão em uma sessão, cara, né? Entende? Então, tem muitas coisas do senso comum. Então, eu sempre, né, reforço bastante a hipnose, ela não faz milagre, entende? Ela é uma ferramenta que pode ser muito útil, mas, por exemplo, dentro da TCC também a gente tem terapia dos esquemas, que é tão eficiente quanto também. A gente tem, né, técnicas de mindfulness. Então, ela é uma ferramenta a mais que a gente pode usar, né? Porém, como eu comecei, ela que me levou até a psicologia, continuo usando ela até hoje, eu acho extremamente eficiente. Nesses seus 7 anos de hipnose, o que mais te surpreendeu e o que mais as pessoas se surpreenderam com a sua técnica de hipnose? O que mais me surpreendeu com a hipnose, cara? Alguma coisa que você achou, eu vou fazer porque estão pedindo, mas não vai dar certo. Como assim não vai dar certo? Algo que a pessoa sugeriu para você, falou, olha, eu preciso disso, você consegue fazer e deu certo ou não? Não, é que geralmente as pessoas elas buscam um tratamento de hipnose achando que vai ser rápido. Sim. Entende? Muita gente vem até mim, não sei o que, você faz hipnose. Aí já no telefone ela fala assim, mas quantas sessões mais ou menos eu vou precisar? Sabe? Eu falei, olha, não tenho ideia.
Você tem que vir, né? Não tenho como te dizer, porque tem aquele negócio assim, como, pô, se o cara pode fazer o maluco esquecer o nome, ele pode tratar minha depressão. Entende? E aí a pessoa sempre vem, não, quanto tempo? Eu tenho que explicar, eu explico. Minha primeira sessão, geralmente, eu não cobro, justamente para explicar como é que é. Tirar a expectativa da pessoa. E eu falo assim, ó, é assim. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, não tem problema. Entendi. Que normalmente ela acha que vai resolver ali, vai conversar com você e pronto, acabou. É a cultura do imediatismo. O vício, acabou meu vício hoje, nunca mais vou fazer isso. É a cultura do imediatismo. Também as pessoas que vêm até mim e falam assim, olha, é que com o psicólogo não funcionou, eu tô aqui. Eu falei, minha filha, sinto muito. Se não funcionou com o psicólogo, procura outro. Sinto muito. Não, tô brincando. Eu faço uma psicoeducação. Porque muita gente tem esse pensamento também, de que, às vezes muita gente vai num psicólogo e fala assim, não funcionou, sabe? Mas é que, às vezes, não é o psicólogo, não é a psicologia que é ruim, mas, às vezes, o terapeuta não está tão preparado ou você não se identificou com aquele terapeuta. Que o mais importante dentro de uma terapia é você se identificar com o seu terapeuta, você olhar para ele, ter um vínculo com ele, ter confiança na terapia, entende? Porque se você não tiver confiança, aí não vai funcionar mesmo. Então, sempre quando eu falo para alguém procurar terapia, eu falo, cara, procura 5, 6, 7. Até encontrar. Geralmente, a primeira sessão, a maioria não cobra. Entende? Vê aquele que você fala, cara, eu acho que esse daí vai me ajudar. Porque aí você já cria expectativa. Agora, se você vai, é que nem a hipnose. Se a pessoa tiver com uma expectativa que vai funcionar, se ela quiser que funcione, agora a pessoa vai, vamos no psicólogo porque a vida tá uma merda, vamos ver o que esse cara tem pra falar pra mim. Sabe? Eu já sei que não vai funcionar mesmo. Eu já sei que não vai funcionar mesmo, tá todo mundo falando que eu sou louco e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E aí acontece muito isso, mas na verdade é que não houve vínculo, não criou vínculo dentro da terapia. Procure terapeutas que vocês criarão vínculo, né? Que vocês gostem, que vocês falam, pô, eu acho que esse cara aí tem conhecimento o suficiente para poder me ajudar. Meu telefone vai estar aí, depois a gente passa. A outra pergunta, qual que foi? Não lembro. Que as pessoas que te procuraram e depois falaram, nossa, realmente eu não entendi exatamente como é que funcionava, mas conhecendo você e acompanhando, hoje eu já vi que funciona, que deu certo. Cara, todo mundo... Você diz em terapia ou no dia a dia? No dia a dia, nos dois casos. Nos dois. Cara, no dia a dia todo mundo. Porque a maioria não acredita. Entendeu? A maioria não acredita. E aí, cara, o começo da hipnose, cara, foi um negócio muito louco pra mim. Porque, assim, todo lugar que eu ia, a galera pedia pra hipnotizar. O pessoal duvida, né? Sabe? Não, porque assim, a pessoa que viu e gostou, ela fica impressionada. E olha, eu confesso que durante uns 3 anos que eu fazia hipnose, eu ficava pensando, cara, não é possível que isso está acontecendo. A pessoa deve estar fingindo. Né? Ela deve estar fingindo que está sendo hipnotizada. Sabe? Sugestões de alucinação, sabe? Que você fala, Justin Bieber está do seu lado, mas tem até vídeo no meu canal do YouTube, quando eu tinha 120 quilos, sou um ex-obeso, mas tem uns vídeos no canal do YouTube que Justin Bieber está do seu lado, a pessoa começa a chorar, sabe? É como se estivesse mesmo vendo o ídolo dela. Eu fazia umas sugestões de brincadeira, por exemplo, falando assim, quando você abrir os olhos, você vai ver a pessoa mais bonita do mundo, você vai querer abraçar ela e etc. Porém, ela está cheirando muito mal, muito fedida e etc, né? E uma vez eu fiz uma sugestão, era uma menina e o namorado dela, no caso o namorado dela, abraçar, ela chegou perto do namorado dela e ela não conseguiu, e ela realmente quase vomitou. Nossa. Por causa de uma sugestão de um cheiro. Sabe? Então são coisas que até eu, às vezes, eu falo, cara, que ferramenta incrível. E quando você vê isso, eu entendo o senso comum pensar que ela vai curar a depressão em uma sessão. Eu entendo isso, né? Esse pensamento. Mas, infelizmente, a vida não é assim. É que são coisas diferentes, né? Como você disse, extremamente diferentes. O que está mais enraizado, o que é mais profundo, que é o caso da depressão, que não é uma coisa só, são várias coisas sucessíveis que pegam profundamente a pessoa, que você precisa encontrar isso ainda. Exatamente. Para começar a trabalhar a resolução disso, ou um paliativo sobre isso. Não é simplesmente uma sugestão que você já está disposto a fazer. Exatamente. Né? Na verdade, é porque dentro da terapia a gente busca fazer algo que a gente chama de neuroplasticidade, que é mudar a circuitaria que te faz ter algum tipo de resposta no cérebro. Entende? Então, por exemplo, quando eu faço uma hipnose com alguém, peço para ela esquecer o nome.
Entende? Ela está fazendo uma alteração nessa conexão neural e está fazendo um outro caminho. Porém, se esse caminho não for reforçado toda hora, o cérebro vai voltar ao caminho que estava fazendo antes. Entende? Então pode até ser que eu hipnotize uma pessoa e fale assim, agora você não tem depressão. E ela realmente não vai ter por 20 minutos. Até o seu cérebro voltar a fazer o caminho que ele está acostumado. Por isso que dentro da terapia a gente vai sempre reforçar aquele pensamento que a pessoa, né, teve de uma outra forma de pensar e reforçar aquilo até que o seu cérebro comece a usar esse caminho mais funcional automaticamente. Entende? Então, você pode criar uma ilusão na pessoa que ela não tem mais depressão. Mas em 10 minutos o seu cérebro vai voltar ao caminho natural que ele estava fazendo. E eu percebi isso porque muitas vezes no começo eu comecei fazendo terapia para fobias específicas. Então, se você pega uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, eu tinha fobia de barata. Até hoje eu odeio barata, cara. Hoje eu mato. Mas mesmo assim. Antes você corria. Assim, cara, não, eu já cheguei a chamar o vizinho para matar barata em casa. Já cheguei a chamar o vizinho para matar a barata lá em casa. Eu só conto essa história porque hoje a fobia está superada. Mais ou menos. Jogo tênis assim. Mas hoje eu consigo pegar lá o papel higiênico e jogar a barata no lixo, cara. Mas eu tinha uma fobia horrível de barata. E aí você pega uma pessoa com uma fobia e eu faço uma técnica chamada dessensibilização sistemática, que é uma exposição gradual da pessoa até as funções executivas delas entenderem que aquilo não causa risco. Porque ela tem uma fobia, porque durante a vida dela, de alguma forma, ela aprendeu que aquilo ela tem que ficar longe. Ou aconteceu algum trauma na infância. A barata caiu no bebê Às e vezes não é nem tirar, trauma, sabe, Rafael? Por exemplo, imagina que é uma criança que não tem as funções executivas bem formadas ainda, então, quer dizer, ela não sabe interpretar com base na realidade, e ela está vendo um filme onde, nesse filme, tem um avião caindo, todo mundo desesperado e tudo acontecendo. A criança fala, essas pessoas estão desesperadas dentro daquele negócio. Então, você aprende assim, nunca entre dentro daquele negócio. Entende? Entendi. Nunca entre dentro do avião, porque senão é isso que vai acontecer. E aquilo que ficou no aprendizado da pessoa. E aí, quando suas funções executivas se formam, você está com um lobo frontal bem formado, essa informação está no seu hipocampo, está lá no seu sistema límbico. Então, ele vai ativar, cara, não entra aí, você vai morrer. Então, não é nem um trauma. Não é algo nem que marcou. Simplesmente a criança aprendeu daquela forma por algum motivo na vida dela. E aí você pega uma pessoa dessa com fobia, eu fazia muito isso no começo, você faz uma técnica de sensibilização sistemática, que é dentro de hipnose você vai aproximando ela daquele objeto fóbico até ela entender que não precisa disparar a reação de luta e fuga diante de tal situação. E aí funcionava super bem. Você vê a pessoa com a fobia de aranha, fazia hipnose, estava tocando na aranha. Entende? Você fazia com pessoa que tinha medo de escuro, estava no escuro. Superei minha fobia por 2 semanas. Porque não era reforçado aquele caminho. Então o seu cérebro... Imagina que fosse assim, imagina um campo com um gramado, certo? E aí nesse gramado você passa várias vezes para o mesmo lugar, ele vai abrir um caminho. Correto? No cérebro a mesma coisa, é aquele caminho que o seu cérebro está acostumado a fazer. Quando eu faço hipnose, eu faço ele ir por outro caminho, só que aquele caminho está cheio de grama, está cheio de não sei o quê. Então ele vai precisar fazer aquele caminho normal que ele faz. Na terapia a gente faz o quê? A gente faz você andar por aquele caminho várias vezes até que se abra, né, um caminho naquele gramado e o outro nasça grama e feche. E aí que se torna automático. Entende? Então... É reforço, né? Não existe milagre. Não pare com esse pensamento imediatista. Nada é fácil, nada é rápido. Quase nada é fácil, quase nada é rápido. Entende? Mas o caminho do longo prazo, o esforço de longo prazo, geralmente sempre vale a pena. E se formado agora, você continua estudando hipnose também, né? Hipnose eu estudo muito pouco agora. Hipnose eu estudo muito pouco. Tem algo mais a estudar depois de 7 anos também, né? Rapaz. Tem muito campo ainda. Mas muita coisa dentro da psicologia, dentro da... O cérebro, cara, é um negócio mais difícil de você... Cara, o cérebro ele é um negócio muito complexo, muito complicado. O comportamento humano é muito complicado também. Entende? Diagnosticar uma pessoa de alguma patologia psicológica, eu acho que é uma das coisas... Não sei, eu não entendo nas outras, para falar a verdade, eu não sei. Mas eu acho muito difícil. Sabe? Se você pegar o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos Psicológicos, né? Você vê lá, depressão.
Tem lá os critérios para a pessoa ter depressão. Só que aí eles te dão outras opções de doença que pode ser também. E aí você está vendo, o seu paciente tem absolutamente todos. E aí, né? E aí? O que eu faço? O que essa pessoa realmente tem? Entende? Então é algo bem difícil de diagnosticar. Você tem que ter uma experiência muito grande, né, para entender isso, e tem que estudar muito, cara. E às vezes é o estudo contínuo dessa pessoa, né? Tem diagnósticos, eu acho que é TDAH, que às vezes demora 15 anos, né? 20 anos. O TDAH é o quê? Tem agora eu não lembro qual. Bipolaridade, por exemplo, se eu não me engano, é essa, eu falei errado. Que demora muitos anos. Tem gente que demora 10, 15 anos para conseguir o diagnóstico. Bom, é isso que você tem. 10 anos, 15 anos, nunca, não sei. Né? Mas é prolongado. O diagnóstico do bipolar ele é muito complicado, por quê? O bipolar ele tem duas fases. A fase da mania e a fase depressiva. Né? Na fase da mania, essa pessoa é o rei do mundo. A dopamina dela está lá no alto. Ela é foda, ela sabe tudo, super feliz, entende? Começa a comprar loucamente, porque eu sou foda, eu vou conseguir ganhar dinheiro no futuro. Entende? Eu sou foda, eu vou comprar mesmo. Compulsão, entende? Ela tem uma falha também no controle inibitório dela. Então, às vezes, ela fala sem pensar, ela faz as coisas sem pensar, porém tudo para ela é certo, se irrita fácil, dorme pouco e etc. Só que essa pessoa nunca vai para terapia na fase de mania. Psicólogo? Não é psicólogo que eu sou foda. É saúde mental. Não pode falar, nem sei se pode falar. Não, desculpa. Pode. Não pode? Desculpa. Pode sim. Pode? Mas eu sou foda. Por que eu vou procurar psicoterapia se eu não preciso? E aí vem a fase depressiva. E é nessa fase que a pessoa procura, né, ajuda profissional. E aí e os sintomas do depressivo realmente o sintoma da depressão maior. Entende? E aí como é que a gente vai saber? E essa pessoa com depressão maior, ela não vai falar que ela tem uma fase maníaca. E a depressão faz parte também, né? Exatamente, ela vai falar assim, não, eu tô triste, não consigo fazer nada, tô desmotivado, todo mundo, eu sou um lixo, todo mundo acha que eu sou um lixo, o mundo não vale a pena, vai vir com sintomas de depressão. E aí o médico vai fazer o quê? Ele vai indicar um antidepressivo. E o antidepressivo ele não serve para tratar transtorno bipolar. São outros medicamentos, o carbolítio, tem outros lá que eu não me lembro o nome, entende? Que vão fazer outro tipo de regulação. Só que na maioria das vezes, os antidepressivos inibidores seletivos, eles vão fazer a pessoa entrar na fase de mania de novo. Entende? Então faz a pessoa sair da depressão e faz a pessoa entrar na fase maníaca. Qual que é o problema? É que na fase maníaca essa pessoa não precisa mais de terapia, não precisa mais de psiquiatra, me curei. Entende? Me curei. E aí a pessoa vem depois na fase... Aí que você descobre que ela tem fases maníacas, aí que você descobre outros fatores, aí que você pode dar uma hipótese diagnóstica de transtorno bipolar. E aí vem outro problema, porque tem um transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e ciclotimia. Entende? Qual seria? Exatamente. Né? Qual que é isso daí? Qual que você tem? O que você tem? Né? E tem também o repertório comportamental da pessoa também pode variar. Por exemplo, alguns bipolares eles vão mais para o caminho de drogas, né, entorpecentes, etc. Outros são viciados em compra, etc, etc. Entende? E outros são viciados em outros tipos de coisa. Né? Então, é um pouco complicado trabalhar com um transtorno bipolar. Né? Eu citei porque demora o diagnóstico justamente por isso, né? São parecidos, você citou sintomas parecidos de algumas doenças, então por isso que é tão complicado você, como você disse anteriormente, 100% de certeza que é esse o problema. Exatamente. É por isso que a gente não pode largar o tratamento psicológico ou psiquiátrico se não está dando certo de começo. Psicológico pode. Se o seu psicólogo, você está sentindo... troca. Vai para outro, procura outro que você se identifica, que você cria expectativa. Agora o psiquiátrico não. A não ser que você não comece a não ver confiança no seu médico. Entende? Porém, você tem que relatar para o seu médico, olha, estou tomando tal remédio, estou sentindo assim, assim, assado. Entende? Isso está acontecendo. Aí o médico vai avaliar se vai precisar de outro medicamento ou se deixa mais um tempo nesse. Entende? Mas a gente tem que evitar esse pensamento imediatista. Imediatista. E fazer terapia, sempre. Os dois em conjunto. O que você pode, para a gente chegar à conclusão do nosso bate-papo de hoje,
o que você pode, voltando para a hipnose, né? O que você pode dizer para as pessoas sobre hipnose? Hipnose não é controle da mente, hipnose também não faz um milagre, hipnose é uma ferramenta como qualquer outra. A hipnose não vai ser... Um terapeuta que faz hipnose não vai ser melhor que um terapeuta que não faz hipnose. Não vai resolver seus problemas. Entendeu? Não vai resolver seus problemas, porém é uma ferramenta muito útil para a sua saúde mental, dentro de uma psicoterapia. Entende? Procurem terapia, procurem ajuda psiquiátrica, procurem ajuda profissional. E tudo passa. Sua tristeza passa, sua raiva passa. Lembra disso, tudo passa. Você já teve momentos que você estava mal no passado, porém passou. Então se você está mal hoje, tudo passa, mas procure ajuda profissional. Busque ter uma boa saúde mental. Carlos, eu quero agradecer e deixar aberto para você falar seus contatos, suas redes sociais. Eu que agradeço. Meu contato do Instagram é terapeutizando, que eu quis dizer terapia e hipnotizando, entendeu? E juntei os dois. Não sou bom em criatividade. Terapeutizando _ ou Carlos Kazuaki também vai encontrar. Kazuaki escreve como, Carlos? Carlos Kazuaki. Kazuaki. Carlos Kazuaki. Terapeutizando, e se quiserem algum tipo de acompanhamento, algum conselho sobre saúde mental, ou dar umas curtidas no vídeo, mandar palminha também me ajuda bastante. É isso aí. Lá vai ter o meu contato também, caso precisem de algum agendamento. E eu que agradeço demais, cara. Muito legal estar aqui. Muito obrigado, né? Você falou que esse foi seu primeiro podcast. Então Meu primeiro podcast, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou Valeu. agradecer aqui a minha equipe, o pessoal que veio aqui se disponibilizou para ver se era sucessível a hipnose, que veio a Flávia, que é a responsável pelo site, ela que é a editora-chefe lá. Veio a Letícia também, que é social média lá. Então, a Júlia também tentou ser hipnotizada. Você acha que ela foi a mais sucessível, mas... ela conseguiu colar as mãos, né? Ela respeitou algumas sugestões, né? Balões livres também. Foi bem legal. E foi isso, gente. Eu quero agradecer esse pessoal, a Júlia que está aqui, a Júlia, o Kim, o Bruno que está aqui orientando, gravando, editando, está ali ouvindo a gente agora. Agradecer, falei do site, o site é o estadoonline.com.br. O perfil do site no Instagram que vai estar com esse conteúdo lá é o Estado Online MS. Quero agradecer o pessoal do Impresso, ninguém teve tempo de vir aqui, estavam com vontade de vir aqui também, que é responsável lá é o editor-chefe Bruno Arce. Quero agradecer o pessoal da manhã que já passou por aqui, o Wanderson, o Caio, a Amanda, o pessoal que está na rua, o Berlim, o William e o Maluf. Quero agradecer a dona Ana, que sempre, na simpatia dela, atende o pessoal aqui. Agradecer a dona Nídia do comercial. E, claro, o seu Jaime, que permite a gente ter essa democracia aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, você já sabe, é Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Não vou dizer se você está assistindo pelo YouTube, que o YouTube barrou a gente por uma matéria de 2017, então a gente não está no YouTube no momento, daqui um dia a gente retorna. Mas é o Estado Play, lá tem muito conteúdo lá. O Estado Play também está no TikTok, o Estado Play está no Quai, o Estado Play está no Spotify e o Estado Play também tem o seu perfil no Instagram, que é o Estado Play novinho lá, gente. Comenta, compartilha, ainda a gente não tem tantos seguidores porque começamos agora. E também tem o Estado Play Cortes, né? Um trabalha mais política e o outro todo esse conteúdo, inclusive esse que está aqui, vai ter seus cortes lá em breve. Muito obrigado. Obrigado novamente, Carlos. Eu que agradeço novamente. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer ao Reis também, que me conectou contigo. Professor Reis, grande. Pessoal, semana que vem ele está aqui. Vamos ver o tema que nós vamos falar lá. Muito obrigado você que assistiu a gente até aqui. Compartilhe esse conteúdo, não importa o horário que você está vendo. Compartilhe, acesse as redes do Carlos, Terapeutizando, e também Carlos Kazuaki. Kazuaki com Z. Kazuaki com Z e com K. É isso, gente. Muito obrigado. E esse foi mais um podcast Entrevistando. A gente não estava ouvindo. Um pouquinho de tempo só? Tô, claro. Eu preciso que você faça a introdução novamente para mim. E aí você vai fazer a primeira pergunta que você fez para ele, acho que como surgiu, né? É rapidinho, não precisa se estender muito. Olha, você estava desempregado, tal, e beleza, para fechar. Porque na hora de gravar lá, deu um probleminha, picotou o áudio lá e a gente tem que fazer... Beleza, tranquilo. É rapidinho, Tá. não dá nem 5 minutos. Tá bom.
internet tranquilo. tá ruim com esse tempo, tá oscilando. Essa luz aqui deu umas piscadas de manhã, eu falei, vai Será que tá cair chovendo aquela lá? chuva. Tá chovendo, será? E eu não vou poder ir de bike, eu acho que só tá cinza por enquanto. Espero que